Olá, pastores. Estamos na terceira aula do Sucesso no Ministério. Nesta aula, queremos conversar sobre o apóstolo Paulo. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 ao versículo 30. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque se, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia com insensatez, o afirmo, também eu a tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza,
que eu não se inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Nesta aula nós iremos falar sobre o sucesso do ministério através da vida de Paulo. Paulo foi uma pessoa que recebeu em especial a graça de Deus e foi um apóstolo para os gentios. Ele foi um judeu que aprendeu as doutrinas através de Gamaliel. Foi uma pessoa que amou a palavra de Deus. Uma pessoa que realmente ensinou as doutrinas da palavra de Deus. Mas um dia, quando Jesus Cristo veio à Terra, e havia uma diferença entre a palavra de Jesus Cristo e as leis que ele havia aprendido. E ele começou a pregar a palavra de Deus e muitas pessoas foram contra a palavra. E isso também acontece nos nossos dias. Quem são aqueles que foram contra Deus, contra a palavra de Deus? Não foram as pessoas que não acreditam em Deus. Em qualquer época, aqueles que foram contra Deus, foram rebeldes a Deus, foram aquelas pessoas que acreditaram em Deus, que conheceram a Deus. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, quem foram as pessoas que crucificaram Jesus? Foram as pessoas que acreditaram em Deus. E hoje eles estão esperando Deus. Não acreditam que Jesus Cristo, que veio há 2000 anos atrás, é o Salvador. Até hoje eles estão esperando o Salvador. Eles acreditam em Deus, mas jamais podem aceitar Jesus Cristo. Ainda eles estão aprendendo a lei e querem receber a justiça por meio dela. Mas jamais nós podemos alcançar a justiça de Deus pelas obras da lei. Como que nós podemos alcançar a justiça de Deus guardando as leis? Isso é impossível. Mas ainda muitas pessoas querem alcançar a vontade de Deus seguindo os mandamentos. Não estou falando que você seguir a palavra de Deus está errado. A esperança do cristão é viver segundo a palavra de Deus. Mas uma verdade que nós devemos saber: nenhum ser humano é capaz de viver segundo as palavras. O que está escrito no livro de Romanos? Não há nenhum que faça o bem, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há nenhum que faça o bem, nenhum sequer. Esta é a palavra de Deus. Nenhum ser humano é capaz de ganhar a justiça de Deus pelas obras da lei. E quando Paulo era Saulo em Judeia, já que ele aprendeu as leis através da cultura de Gamaliel, e ele foi uma pessoa que tentou alcançar a justiça de Deus pela lei.
E Jesus Cristo veio à Terra. Só que Jesus Cristo não ensinou conforme a lei. Seu ensinamento foi diferente da lei. A salvação é pela graça, pela redenção de Jesus Cristo. O que significa o repouso? O que significa a lei? A lei nos serviu de aio para nos guiar até Cristo. E pela graça, mediante a fé, somos salvos. Saulo, para ele foi difícil aceitar essa verdade. Por isso, o sumo sacerdote crucificaram Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu e foi sepultado. E os discípulos estavam indo para a desesperança. E Jesus Cristo procurou a Pedro e disse: apacentai as minhas ovelhas. E eles começaram a falar desse Jesus Cristo que eles viram, que eles ouviram. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo que estava morto na cruz, ele é o nosso verdadeiro Salvador. E as pessoas começaram a concordar. Saulo não podia entender as pregações dos discípulos. Como que uma pessoa pode ressuscitar o morto? Certamente eu vi Jesus Cristo morto. Sepultaram ele no túmulo. São pessoas que querem conturbar a sociedade. Essas pessoas temos que colocar na cadeia. E assim ele pegou muitos e colocou na cadeia. Estevão morreu apedrejado. Porque Saulo, ele estava muito eufórico. Porque Estevão estava testemunhando que Jesus Cristo ressuscitou. E apedrejaram ele. Se Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo tinha que proteger ele das pedras. Mas Estevão morreu e Deus não apareceu? Está escrito assim no livro de Atos, capítulo 9. Quando Saulo estava vivendo, ele ganhou muita força com isso. Eu estou certo. Jesus Cristo jamais pode ressuscitar. Crucificaram ele na cruz. Jesus Cristo que derramou água e sangue. Jesus Cristo que sepultaram ele no túmulo. Como ele pode ressuscitar? Temos que matar todas essas pessoas que estão falando que Jesus Cristo ressuscitou. Estão conturbando a sociedade. Por isso, depois que Paulo escutou que essas pessoas estavam testemunhando sobre a ressurreição de Jesus, ele estava subindo para Damasco para pegar essas pessoas e prender essas pessoas. Estava subindo para Damasco e viu uma grande luz. E ele caiu em terra. Naquele momento ele clamou. Alguém clamou: quem és tu? Ele gritou: quem és tu? As pessoas estavam com ele, mas ninguém estava ouvindo. Eu sou Jesus Cristo, quem você perseguiu. Saulo, ele ficou muito assustado. Mas o Senhor morreu. Certamente o Senhor não morreu na cruz. O Senhor não sepultaram o Senhor no túmulo.
Nossa, eu coloquei os seus apóstolos que estão testemunhando que você ressuscitou. Eu matei Estevão a pedras, mas o Senhor está vivo? Então o que eles estavam testemunhando era verdade? Jesus Cristo disse: Eu sou Jesus Cristo a quem me persegues. Saulo ficou muito assustado com isso, porque ele nunca pensou que ele estava errado. Jesus Cristo morreu. Como que uma pessoa morta pode ressuscitar? Saulo foi a pessoa que prendeu e matou aqueles que diziam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Esse Saulo, encontrando com Jesus, ele descobriu que ele estava errado. Por isso, ele parou no meio do caminho, ele estava indo para Damasco. E pela primeira vez ele viu que ele estava errado. Eu sou Jesus Cristo, a quem me persegues. Naquele momento, Saulo recebeu a salvação. E começou a viver como pastor no ministério de Jesus. Se nós estudarmos sobre a vida do apóstolo Paulo, foi a pessoa que amou mais do que os outros a Deus, foi a pessoa que ensinou a palavra de Deus. E ele não sabia que ele estava errado. Deus, quando trocou Saulo para Paulo, Deus mostrou que realmente ele estava errado, ele era insensato. Esse caminho que eu achava que eu estava certo, eu estava correto, na verdade eu estava errado. Eu estava errado. O que eu sabia não era verdade. Saulo descobriu isso e se arrependeu. Pedro, quando era mais moço, ele andava por onde queria ir, por onde queria ir. Mas estando velho, alguém levava ele para lugares que ele não queria ir. O verdadeiro pastor é aquele que se arrependeu. Dessa vida que eu confiava, eu tinha certeza que eu estava certo, agora eu reconheço que eu estou errado. Aquilo que eu sabia não é a verdade. Depois que Paulo descobriu isso, ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele colocou as pessoas na cadeia, ele que matou as pessoas que acreditavam em Jesus. Eu sou homicida, eu sou insolente, eu sou perseguidor. Até então, Saulo achava que era uma pessoa que amava a Deus. Era uma pessoa que havia se entregado por completo a Deus, mais do que os outros. Mas a sua pessoa foi destruída. Eu não sou uma pessoa que ama a Deus. Eu sou uma pessoa contra Deus, eu sou rebelde. Eu matei os cristãos, a pessoa que acreditava em Deus. Eles reconheceu como o principal pecador. Vamos ler em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12.
Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Quando ele era Saulo, ele era incrédulo. Por mais que ele reconhecia a Deus, mas ele não acreditou em Jesus. Por isso, quem ele era? Ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele soube que realmente ele era uma pessoa suja. Ele descobriu que realmente ele era 100% mal. Porque ele não sabia que ele estava contra Jesus, ele estava perseguindo a Jesus. Subindo para Damasco, quando ele encontrou com Jesus, naquele momento ele descobriu a sua pessoa. Eu sou Jesus Cristo, a quem me persegues. Quando nós descobrimos a nossa pessoa, jamais eu vou perceber a minha pessoa com a moralidade ou com a nossa sabedoria. Nós temos que olhar para nós através de Jesus Cristo. Saulo achava que ele estava correto, mas encontrando com Jesus, ele soube que ele estava errado. E depois ele foi transformado para Paulo. Deus agora estava conduzindo pela fé a vida de Paulo. E Deus mostra muito bem como foi o ministério de Paulo, com detalhes. Paulo recebeu a orientação de Deus sendo apóstolo dos gentios. Ele subindo para Damasco, ele recebendo a orientação de Deus, ele foi para a Arábia e começou a aprender a vida espiritual lá em Antioquia. E ele começou a pregar o evangelho em Antioquia. Ele pregou o evangelho para muitas pessoas, sendo apóstolos dos gentios. Hoje nós lemos, 2 Coríntios. Paulo enviou a carta de Coríntios para as igrejas da região de Coríntios. Como vocês sabem, a igreja de Coríntios passava por uma grande dificuldade. Era uma igreja onde havia muitos servos de Deus com o poder de Deus.
Mas todos eles estavam dispersos e o pecado estava circulando dentro da igreja. Como Paulo conduziu a igreja de Coríntios? Quando a igreja estava corrompida, estava voltada ao mundo. Quando o pecado invadiu a igreja. Como Paulo resolveu esse problema e conduziu a igreja? Paulo, através de uma maneira tão simples, está nos ensinando como nós podemos pastorear, ministrar. Também há 30 anos atrás eu comecei a pastorear. Quando vejo o ministério de Paulo, Deus mostrou a direção do meu ministério, do meu pastoreio. Suponhamos que na minha igreja acontece o pecado, brigas, discussões. Como eu conduziria os membros da igreja? Eu falaria, por que você está fazendo isso? Pare de fazer isso. Isso está errado. Acho que eu falaria isso primeiro. Mas como Paulo conduziu? Quando ele conduziu a igreja de Coríntios, que estava cheio do pecado, brigas, discussões, intrigas, ele não falou dos seus critérios, ele não falou segundo o seu julgamento. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1. Quando os membros da igreja de Coríntios procurou a Paulo, passaram a situação da igreja para ele. E Paulo escutou sobre essas notícias, escreveu uma carta e mandou para as igrejas de Coríntios. Capítulo 1, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Por que apareceu essas contendas na igreja de Coríntios? Sim, naquela época havia muitos servos de Deus. Mas qual foi o problema entre os membros? Aconteceu uma contenda, uma divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cada um seguia o que queriam seguir. Por isso aconteceu divisão dentro da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Temos que manifestar Cristo. Mas as pessoas começaram a manifestar o homem. E começou a aparecer essas divisões. Quando Paulo escutou sobre a notícia das divisões da igreja de Coríntios, ele escreveu uma carta e mandou para eles.
Amados irmãos da igreja de Coríntios, eu escutei que vocês estão em contendas. Parem de brigar. Por que ficam brigando? Ele não tomou essa atitude. Paulo, escrevendo uma carta para os irmãos da igreja de Coríntios, Paulo não transmitiu o seu sentimento, o seu pensamento. Paulo queria despertar Cristo que estava dormindo no coração dos irmãos da igreja de Coríntios. Se a gente vê aqui no capítulo 1, versículo 8, o qual também vós confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, agora a igreja de Coríntios ela tem que ser repreendida em vários aspectos. Mas o que ele está dizendo, Paulo? Por que estão brigando? Por que estão se dividindo? Parem de fazer isso. Jesus Cristo, Paulo não falou assim. Sim, os irmãos estão se dividindo, estão brigando, estão em contendas. O qual também vós confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não plantou a sua opinião, seu sentimento na igreja de Coríntios. Paulo está falando de Jesus Cristo para os irmãos de Coríntios. Versículo 9. Fiel é Deus pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que recebemos a salvação? Ele nos chamou não para ofertarmos, não para trabalharmos dentro da igreja. Fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Deus nos chamou para fazer comunhão. Para fazer comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas pessoas, depois da salvação, já que eu recebi a salvação, agora eu vou entregar a minha vida para o Senhor. Agora eu vou sacrificar a minha vida pelo Senhor. Não se enganem. Porque Deus nos chamou para fazer comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Paulo disse para a igreja de Coríntios: Deus nos chamou. Por que Deus nos chamou? Deus chamou os pobres. Por quê? Para envergonhar os ricos. Deus escolheu os que não têm nada para envergonhar os que têm. Como nós pobres podemos envergonhar os ricos? Como nós insensatos e nós iremos envergonhar os sábios? Isso é possível através da comunhão com Jesus. Eu sou insensato, mas Jesus Cristo é sábio. Eu sou inútil, mas Jesus Cristo é poderoso. Eu não tenho sabedoria, mas Jesus Cristo transborda sabedoria. Amém. Isso não é surpreendente? Deus nos chamou com um propósito
Deus nos chamou não para sermos pessoas que têm alguma coisa. Deus salvou os fracos não para se tornarem fortes hoje. Deus nos chamou, nos salvou, os fracos, para viver dependendo de Jesus Cristo, que é forte. Vocês querem encontrar sucesso no seu ministério? Então, que tipo de vida nós devemos ter? Nós que somos insensatos, como nós podemos ter sucesso no ministério? É viver segundo a sabedoria de Jesus Cristo. Nós que não temos nenhum poder, como nós iremos encontrar sucesso no ministério? É trabalhar pelo poder de Jesus Cristo. Quando Paulo escutou que a igreja de Coríntios estava dividida, estava em contendas. Por que estão brigando, irmãos? Parem de brigar. Se reconciliem. Paulo não transmitiu isso. Hoje vocês estão brigando. Mas para sermos irrepreensíveis no dia de Jesus Cristo, continuamente Deus firmará o vosso coração. Ele não depositou a vida espiritual na nossa dedicação, no nosso esforço. Deus depositou a nossa vida na comunhão de Jesus Cristo, nas mãos de Jesus. E disse para os irmãos da igreja de Coríntios: Deus te chamou à comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Para nós encontrarmos o sucesso no nosso ministério, nós temos que fazer comunhão com Jesus Cristo. Se nós pastorearmos recebendo a sabedoria de Jesus Cristo, nós encontraremos o sucesso no nosso ministério. Se nós pastorearmos com a sabedoria de Jesus, certamente nós encontraremos o sucesso no ministério. Eu aprendi o ministério debaixo do pastor Park. Eu recebi a graça de Deus e Deus deu muita oportunidade para pregar na América do Sul. Um dia o pastor Park fez uma pergunta para mim. Ei, pastor Lin, eu fico muito agoniado quando eu te vejo. Eu queria que o pastor soubesse que você é uma pessoa muito grande. Desculpa eu falar isso. Eu não podia acreditar que eu era uma pessoa grande. Por isso eu não podia responder para o pastor. E eu estava com a cabeça baixa. Novamente ele disse para mim: eu queria que o pastor Lin soubesse que o pastor Lin é uma pessoa grande. Eu não tive bons estudos como vocês. Por isso eu nunca pensei que eu era um homem grandioso, um homem grande. E na segunda vez eu não podia responder para o pastor. E na terceira vez o pastor me disse: dentro do pastor e mentor está Jesus Cristo. Sim, o pastor não é perfeito. Mas Jesus Cristo que está dentro de você é perfeito. O pastor não tem poder. Mas Jesus Cristo transborda poder. Pastor, tem que saber que você é um homem grande. Você acredita? Eu não podia não responder.
Sim, pastor, eu sou o homem grande. Realmente você acredita? Sim, pastor. Então, quando você for para a América do Sul e pregar a palavra de Deus, procure o gabinete do presidente e pede para ser o embaixador desse país. Eu fiquei assustado com isso. Mas eu sou pastor. Como que um pastor vai se tornar um embaixador? Agora há pouco eu respondi que o Jesus Cristo que está dentro de mim está cheio de poder. Mas já que ele pediu para receber esse título de embaixador, novamente eu vi a minha pessoa incrédula. Como que eu vou me tornar um embaixador? Pela primeira vez eu pensei, sim, Jesus Cristo habita em mim. Eu não sou embaixador. Eu não tenho condição para isso. Mas já que Jesus Cristo habita em mim, encontrando com o presidente, eu posso pedir esse título de embaixador para ele. E eu fui para a Colômbia e estou treinando os guerrilheiros daquele país. E eu falei lá para o assessor do presidente da Colômbia. Eu sou o pastor que vim da Coreia. Eu quero trabalhar para os jovens da Colômbia. Através da Bíblia, nós queremos dar uma educação para os jovens. Ah, pode fazer esse trabalho. Então, por favor, me receba como embaixador desse país. Ele falou, pode voltar. E eu, voltando também, achei isso muito... algo que não fazia sentido. Como que eu vou me tornar um embaixador? Mas eu lembrei da palavra de Deus que foi dita por intermédio do servo de Deus. Sim, Jesus Cristo habita dentro de mim. Eu sou um homem grande. Sim, as pessoas podem zombar de mim, podem me menosprezar. Mas eu vou falar crendo em Jesus. Por favor, me dê o título de embaixador. Me dê um título de embaixador. E procurei continuamente o assessor. Isso parece ser engraçado, mas o assessor me mandou um e-mail. Nós estabelecemos o Senhor como embaixador da paz aqui no nosso país. Eu, quando li aquele e-mail, fiquei assustado. Isso é verdade? Eu não sei falar espanhol. E o missionário que estava do meu lado lendo, ele ficou assustado. Pastor, esse país te reconhece como embaixador da paz. A partir daquele momento, eu recebi esse certificado. Eu me tornei embaixador da educação emocional e embaixador da paz. Quem me aceitou como embaixador? Ninguém me reconhece como embaixador. Mas Deus me fez assim. Quando o servo de Deus disse para mim: eu não tenho poder para isto, mas Jesus Cristo habita dentro de mim. Então quem eu sou? Nós temos que escolher. Eu vou falar da minha pessoa que eu enxergo, ou eu vou falar desse Cristo que habita em mim? Quando as pessoas perguntam, o Senhor tem pecado? Ninguém consegue falar que não tem pecado, porque estão olhando para si. Mas se eu olho para Jesus Cristo que está dentro de mim,
Sim, eu sou sujo, mas eu sou perfeito, porque Jesus Cristo me fez assim. Isso não é fé? Paulo queria que os irmãos da igreja de Coríntios ganhassem essa fé, pelo qual fossem chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, o propósito de Deus é você fazer comunhão com Jesus. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós temos que nos vangloriar em Cristo Jesus. Esse é o caminho do sucesso no ministério. O pastor grandioso não é aquele mais inteligente. É aquele que fala em Cristo Jesus. É aquele que segue a Jesus. Ele é o servo de Deus poderoso. Em 2 Coríntios, Paulo escreve: ele tem algo para se vangloriar. Ele se vangloriava das suas fraquezas, Paulo dizia. Hoje nós lemos 2 Coríntios capítulo 11. Paulo passou por tantos problemas, tribulações, perseguições. Ele nunca se vangloriou dessas coisas. Se a gente vê a partir do versículo 23 as dificuldades que ele passou, eu acho que não tem nenhum pastor aqui agora que passou pelas dificuldades que Paulo passou. Será que tem algum pastor que passou por mais dificuldades do que Paulo? Mas Paulo não tinha nada para se vangloriar. Pelo contrário, ele engrandeceu a igreja. A prioridade de Paulo era estabelecer Jesus Cristo. A prioridade dele não era se estabelecer, se engrandecer. A prioridade de Paulo era estabelecer a igreja, estabelecer Jesus Cristo. Se ele podia fazer alguma coisa, era vangloriar a sua fraqueza. Versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei do que diz a respeito à minha fraqueza. Porque Paulo gloriou as suas fraquezas. Por causa da perfeição de Jesus Cristo.
Muitas pessoas escondem e querem cobrir as suas fraquezas. Isso é possível porque eles cortaram a comunhão com Jesus Cristo. Se os nossos pastores querem encontrar o sucesso no ministério, nós temos que falar de Jesus Cristo. Não devo falar o que eu enxergo, o que eu sinto. Temos que falar segundo o coração de Jesus. Nós temos que falar do poder de Jesus Cristo. Temos que falar da sabedoria de Jesus Cristo. Enquanto estamos falando do poder de Jesus Cristo, Deus vai manifestar Cristo na nossa vida. E Deus nos dará sucesso na caminhada pela fé no nosso ministério. Nós compartilhamos o sucesso no ministério através de 3 aulas. Que através dessas aulas, dessas palavras, nós possamos manifestar Jesus Cristo e assim encontrar o sucesso no nosso ministério. Termino a minha terceira aula por aqui. Obrigado.